Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, já o episódio 103, nós estamos na nossa segunda temporada, e engraçado porque o episódio 101 foi com meu filho, que deveria ter sido o episódio 1, e ele me enrolou durante 100 episódios. E hoje eu vou falar com o Gustavo Cabreira, que era para ser um dos primeiros episódios, e me enrolou 100 episódios de novo. Mas é muito legal receber pessoas que lá no início a gente pensou nessas pessoas exatamente porque elas têm um conteúdo muito legal. O Gustavo, ele vai se apresentar, vai contar a história dele, mas hoje ele tem uma empresa chamada Ability Consult, que é uma empresa que lida com ERP, né, com sistemas de gestão de informações. E o Gustavo é uma pessoa que entende muito de gestão, né, tem aí muito conteúdo para falar com a gente sobre essa questão, né, da gestão das empresas. Mas, como sempre, eu vou pedir primeiro, Gustavo, que você conte sua história, né? Eu gosto de saber de onde a pessoa vem para ela chegar até aqui. Eu sei que você é mineiro, mas conte essa história. De onde veio o Gustavo e como é que ele chegou até aqui? Não, legal, Cachito. A gente se conhece há um tempo, aí a gente já trabalhou junto em algumas empresas, e eu venho do mercado de tecnologia, então eu atuei mais de 15 anos no mercado de tecnologia. Uma empresa que, quando a gente fala do mercado de ERP, dentro do Brasil a gente tem faixas de ERP, ERPs para pequeno, médio e grande porte. E aí a empresa que eu atuava era uma empresa de grande porte para operações mais complexas, mais estruturadas. Essa empresa passou por um processo de expansão. Então, apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu fui muito novo para Minas, cresci lá, minha formação foi lá. E a empresa, quando ela voltou, ela expandiu para o estado de São Paulo, eu voltei para cá, para a região de Ribeirão Preto. Então, rodei Ribeirão, Campinas, São Paulo, além de outras regiões. Então, basicamente, eu conheci o Brasil todo com a consultoria em tecnologia. E aí, há 6 anos, a gente viu um movimento de mercado onde a gente percebia também uma necessidade de empresas que conhecessem e fossem especialistas em duas divisões, uma divisão contábil, fiscal e trabalhista, e uma divisão de tecnologia focada num ERP de mercado. E a gente tinha esses dois conhecimentos, porque a entrada nossa nesse mercado de tecnologia foi através da contabilidade. Sim. Mas quando você fica muito tempo nesse mercado, você acaba conhecendo o produto como um todo, e a contabilidade ajuda muito em questão de definição de processo, de padronização, de como trazer as informações. Então a gente viu essa necessidade. E aí a gente abriu a nossa empresa, que é focada em duas divisões. A gente tem a divisão contábil, fiscal, trabalhista, que é a divisão contábil, onde a gente trabalha com esses clientes a parte de benefícios fiscais, recuperação de alguns créditos tributários, o processamento também da operação contábil do cliente, e tem a divisão de tecnologia, onde na divisão de tecnologia a gente fornece para os nossos clientes suporte, sustentação e melhoria de processos no ERP que ele possui. Então, dentro disso a gente consegue ter uma ligação muito boa e funciona em harmonia essas duas competências, a competência de conhecer da contabilidade com a competência da tecnologia. Você falou muito de contabilidade e eu queria te questionar isso. A sua formação é em tecnologia ou você vem da contabilidade? A formação é contábil. Então você vem de contabilidade. Eu vim de contabilidade. Então, quando eu comecei muito novo a trabalhar. Comecei com 18 anos. Então, quando eu comecei, eu fui inicialmente trabalhar no escritório de contabilidade. Do escritório fui trabalhar em indústria, uma empresa da JBS, na parte contábil também. E aí a tecnologia veio porque essa empresa de tecnologia estava precisando de um profissional que tivesse essa visão de operação, de dia a dia, e com essa vivência contábil para trabalhar a parte de sistema. Sim. Mas o começo foi a contabilidade que deu a base. Eu gosto de perguntar isso pelo seguinte, né? Assim, mais de 100 entrevistas aqui, e em todas elas eu peço que as pessoas, apesar da gente abordar temas diferentes, sempre peço para a pessoa contar a história. E a grande maioria das pessoas vem de uma área e depois passa para outra, né? Assim, a pessoa às vezes é formada
como você, em contábeis, mas acaba indo um pouco mais para a tecnologia. Tem gente que é formada em administração, vai para outra área. Tem gente que é formada em direito e vem para administração, engenharia vem para administração. A administração das empresas, ela tem essa característica, né, de, a depender da área da empresa, você tem competências diferentes. Todo mundo é gestor, mas você tem aquele cara da engenharia que vai ali para a operação industrial, você tem o cara da contabilidade que vai, né, das ciências contábeis, que vai para a gestão financeira da empresa, você tem, às vezes, o pessoal de psicologia que vai para o RH, né? E todo mundo meio que tem que aprender a administrar empresas, né? Você com a sua empresa, porque você hoje tem a sua empresa com seus sócios, vocês também tiveram que aprender a administrar a própria empresa, que às vezes é um grande desafio, né? Teve esse desafio, mas a gente, quando também foi iniciar a questão da empresa, em específico da administração, a gente já tinha boas bases, algumas disciplinas que a gente tem que ter. Então eu vejo que isso foi um ponto positivo. Então quando a gente começou, a gente já tinha bem estruturado qual que era o escopo. Não foi uma coisa movida por uma paixão sem definição clara do que fazer. Que é um grande erro do empreendedorismo no Brasil, né? Tem que ter essa energia de vai lá e faz e a coisa vai se construindo, mas você tem que ter noção de produto que você quer ter, de mercado, você tem que ter um conhecimento, porque acaba sendo um mercado, pelo menos o nosso que a gente está, ele é um mercado muito nichado. Não é um mercado que você consegue acessar, você tem que ter contato, você tem que ter conhecimento. O tipo de profissional em si já tem essa característica. Já tem essa característica. Então, eu vejo que a gente tinha esse script básico, a cartilha do que fazer e não fazer, a gente tinha. O que a gente não tinha era capital para fazer a coisa acontecer. Então a gente falou, olha, então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que 1 mais 1 é 2, aí a gente paga o nosso custo de 1, sobra 1 ali, esse 1 vai virar 2 e a coisa vai acontecer. A gente iniciou o negócio. Nós somos 3 sócios. Exato. A gente tem a divisão, são CNPJs distintos, que a gente está até para explicar. Na divisão de contabilidade, você precisa ter seguro, você precisa ter profissional vinculado ao CRC, você tem um KNAI próprio, então tem toda uma parte legal que fica calçada. Então a gente tem 2 CNPJs. Tá? E aí a gente tem o CNPJ da divisão de tecnologia, tem o CNPJ da divisão contábil. Que são estruturas... são separadas, equipes, a gente é tudo um grupo só, mas o conhecimento é muito específico. Não que o profissional da contabilidade, o nosso profissional da contabilidade, ele conhece da tecnologia. Ele sabe fazer uma consulta, ele sabe trabalhar o RP. Esse é o grande diferencial. E o da tecnologia, ele tem a vivência também, ele sabe o que é uma escrituração fiscal, o que é uma entrega de uma obrigação, sabe entende do contábil. Mas são competências muito diferentes e é muito especializado, porque realmente hoje você pega, por exemplo, o tributário, é um mundo à parte. Não dá para você ser especialista, você tem que mergulhar e ficar nesse mundo. E na tecnologia, a mesma coisa. Mas aí falando a respeito, voltando à questão do quadro societário, então na tecnologia a gente tem eu e mais 3 sócios, e na contabilidade eu tenho mais 4 sócios. Tá? Eu pergunto isso pelo seguinte, né? O empreendedorismo ele tem alguns desafios. O primeiro deles é esse que você falou, né? Por que tanta empresa no Brasil quebra no primeiro ano? Né? O Sebrae tem esses levantamentos, eu já fui consultor do Sebrae, já acompanhei isso de perto. Muitas vezes porque ela nasce de um sonho, um desejo, uma loucura, né? Aquela coisa, eu brinco muito sobre restaurante, bar, o cara sempre acha que tem a melhor coxinha do mundo, né? Aquelas coisas assim, e ele cria um negócio sem pensar no fluxo de caixa. Então, esse ponto, como vocês vinham da gestão, da contabilidade, né? De prestar consultoria para empresas nesse contexto, vocês tinham isso bem organizado e conseguiram. Outro grande desafio do empreendedorismo é a relação societária. Né? A relação societária ela passa por alguns momentos no decorrer da vida de uma empresa. O primeiro momento é aquele momento da empolgação, todo mundo quer abrir um negócio, todo mundo é sócio, todo mundo é amigo, tal coisa. O segundo momento é aquele momento em que a empresa deu certo, né?
E aí as coisas começam a tomar dimensões diferentes e isso precisa estar muito claro entre os sócios, qual é o papel de cada um, né, como que são os resultados e tudo mais. O terceiro momento, que vocês ainda estão longe dele, até porque a empresa é nova e vocês são novos, né, você, o jovem que eu conheço, são os sócios, mas o que acontece lá na frente que é a sucessão, né, quando essas pessoas começam a sair da empresa e a sucessão começa a acontecer. Então, são desafios grandes e vocês têm um quadro societário grande, né? Como que é o cotidiano dessa relação? Aí é legal essa pergunta. No mercado de consultoria, a gente tem empresa daqui de Ribeirão Preto, empresas de consultoria, de auditoria, mas eu vou trazer empresas que são conhecidas, PwC, os grandes, KPMG, todas elas, num determinado momento, o profissional, que é um profissional que tem uma bagagem, que tem um know-how, ele integra o quadro societário. E a nossa empresa é uma empresa de muita gente com muito conhecimento, com muito contato, são pessoas muito especialistas nesse mercado. Então, em cima disso, o quadro societário vem justamente porque você não consegue constituir uma empresa com tanta entrega e com tanta vazão de captação de cliente, de fomento de negócio, se você não tiver bons profissionais, equipe no quadro societário posicionado. Sim. E esses profissionais você não vai conseguir formar, trazer todo mundo junto, se não for dessa forma. Então tem esse lado dos amigos, porque por trás disso a gente está falando de pessoas que a gente tem relacionamento de longa data, então antes disso veio uma relação de confiança. E de depositar que aquela pessoa daria certo para estar com você para esse projeto, porque é um projeto até mais complicado que casamento. Sim. O divórcio é mais caro. Então veio primeiro esse lado da confiança, de conhecer e entender a pessoa, e depois veio essa integração do quadro societário. Então eu vejo que as pessoas, primeiro ponto, é que, trazendo para o nosso caso, as pessoas têm a consciência que individualmente a gente não conseguiria dar volume para o negócio e escalar o negócio. Você pode ter toda a potência, você pode ter toda a potência do mundo, todo o conhecimento, sozinho é difícil, é muito mais difícil, você não consegue escalar tão rápido. É um erro que muitos consultores cometem no início, cara. Eu dou aula na pós-graduação de consultoria lá da FIA, que é aquela ideia do cara que começa como consultor e ele quer ser consultor de tudo. E, na verdade, a consultoria é a especialização, é você fazer aquilo que você sabe de melhor. Então, assim, por exemplo, se você estivesse sozinho, talvez você pudesse ter uma consultoria de contábeis, mas não teria o braço da tecnologia que é tão importante, né? Trazendo uma pessoa basicamente de tecnologia, como, por exemplo, seu sócio jovem, você abre uma possibilidade, um leque de atender clientes com serviços que você não atenderia sozinho, né? Você não teria essa condição. Exato. E eu vejo que também tem a questão de se eu estou sozinho, eu conseguiria lá 10 clientes. Se eu estou com mais outras pessoas integrando, a gente não vai, a conta não é linear. Não é eu trazendo 10, a outra pessoa trazendo 10 vira 20. Não, nós dois a gente faz 40, vai 60. Isso é uma característica também que eu vejo que se pegar realmente no mercado de auditoria, de consultoria, é o modelo que funciona. São pessoas qualificadas, altamente conhecedoras do mercado. Um outro ponto também que eu vejo em relação a essa questão, que eu também acho questão importante, que se fez uma pergunta que é assim, não, mas e como é que funciona essa modulação no dia a dia? A gente tem umas coisas que são positivas. Todo mundo é muito pé no chão. A gente não deixa, a gente na verdade não é que não deixa, é que a gente tem uma forma de conduzir os assuntos muito simples, então isso facilita. Não existe uma questão que eu vejo que às vezes poderia, que às vezes acontece, que às vezes de um ego, uma excentricidade que pode virar um problema. A gente entende que, olha, coletivo a gente consegue fazer mais. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, né? Depois, lá na frente, nessa nossa conversa, nós vamos puxar o assunto daquilo que a empresa faz e como ela ajuda outras empresas, né? E eu vejo que grande parte dos clientes de vocês deve ter uma característica de ser aquela empresa familiar que se organizou, né?
e que hoje tem um tamanho grande e precisa desse know-how de consultorias como a sua. É uma empresa que precisa se organizar nos seus sistemas de gestão de informações, é uma empresa que precisa se organizar contabilmente, né? Porque muitas vezes ela vai crescendo e vai ficando mais complexa. Há poucas semanas, eu entrevistei aqui o Eduardo Calçarelli, do Unipad, e ele fala muito sobre isso, sobre sucessão empresarial, né? E eu tenho seguido ele nas redes sociais, ele faz umas postagens muito interessantes, engraçadas, porque ele vai sempre falando nisso, né? Assim, à medida que a empresa vai crescendo, os interesses das pessoas também vão mudando. A pessoa casa, vai tendo filho, o filho começa a trabalhar na empresa, daí a pouco, né? E isso vai trazendo uma complexidade para a gestão, que eles lidam com isso, que eles lidam com sucessão, que é o que eu falo, não está ainda no caso de vocês, vocês são jovens, né? A empresa é jovem, mas que é algo que os seus clientes devem ter muito, né? Essa característica de serem empresas familiares, passando por processos de organização, que a gente vê às vezes, né, que a grande dificuldade de se organizar a empresa, na verdade, vem do próprio dono, dos familiares que não querem seguir processo, né? A gente observa muito isso. Acontece. A nossa realidade é que as empresas, a grande massa das empresas hoje, elas têm a característica familiar. Na maioria dos casos, vou pegar com base no mercado que a gente está inserido. A gente tem a primeira geração, que foram os pais que iniciaram o negócio, constituíram o negócio, e agora a gente tem uma carteira grande de clientes que estão fazendo a sucessão. O pai está tirando o pé, o filho vem entrando para a operação. Então, até no nosso caso específico, a gente tem empresas bem organizadas. Por outro lado, a gente tem uma questão que eu até acho positiva nessa empresa, é que as coisas correm muito mais rápido. Porque você fala com o dono. Você fala com o dono, a coisa corre rápido, já desenrola, já resolve o que tem que fazer. Mas essa é a realidade. Então, a gente tem empresas, a maioria das nossas empresas que a gente atua tem essa característica realmente. São empresas que estão no processo de sucessão e o filho está entrando na operação. E eu vejo que aí entra uma outra coisa que nós já conversamos fora daqui, e eu conversei bastante com o Eduardo Calçarelli sobre isso também, que é a questão da estruturação de conselhos de administração, né? Quando você fala isso a primeira vez para uma empresa, para um empresário que cresceu do nada, né? O fundador, ele às vezes fala, que é isso, minha empresa não precisa disso, não tem tamanho para isso. Mas o conselho de administração não é tamanho, né? É a complexidade do negócio. Quando você tem, por exemplo, filhos que participam do negócio, outros filhos que não participam, você tem uma profissionalização da gestão, você tem um profissional na gestão da empresa, você tem toda a complexidade familiar, porque aí tem noras, genros e tudo mais, né? O conselho de administração, na verdade, se torna necessário, né, para que a empresa possa fluir naturalmente. Não é trazer complexidade, sim. Né? Na verdade, trazer controle, que tem tudo a ver com o que a Ability faz, de gestão de informação, né, dessa consultoria tributária, contábil, né, tem tudo a ver com gestão. A respeito do conselho, eu vejo que existe uma mudança que antes os conselhos, quando a gente falava de conselho de administração, o conselho era muito voltado para uma empresa muito grande, que já é uma empresa que está listada em bolsa, isso. Que aí tem a necessidade. Aí quando obrigatório por lei. Você tem uma empresa do Simples Nacional que tem menos compliance, você tem uma empresa dessa que é listada em bolsa, balanço publicado, que aí o nível de compliance vai lá para cima, e aí ela tem uma série de obrigações contábeis, notas explicativas. Sim, tem que prestar uma série informação, né? Exato. E aí eu vejo que nesses casos a gente tem esse conselho administrativo. O conselho administrativo tem um papel e tem o porquê, porque a empresa roda pelo conselho. O dono pode sair da operação e a empresa está rodando. Esse é o conceito. E isso vem descendo para pequenas e médias empresas. Né? Então, que tipo de modelo que eu vejo funcionando? Aí a questão que eu vejo da pequena e média é que
no nosso mercado, das empresas familiares, o negócio é de família. Então, a gente, como tecnologia, como contabilidade, a gente suporta trazendo informações e trazendo alguns aconselhamentos, conversando sobre alguns assuntos. E aí a gente acaba tendo relacionamento com os nossos clientes de muitos anos, porque os nossos clientes são clientes que estão com a gente há muito tempo. Então, eles acabam te trazendo de uma forma informal, sem uma formalidade, para você trazer algumas visões e compartilhar. Alguns dão carta branca para a gente. Tem casos de alguns clientes nossos que deram carta branca, olha, entra para dentro e faz o que tem que fazer. Quero que coloque aqui a casa em ordem. De certa forma, né, Gustavo, quando a gente analisa o que é a implementação de um ERP, que é uma dos braços da Ability, né? A implementação e a gestão dos ERPs. E também, quando a gente olha para a organização contábil de uma empresa, tributária e tudo mais, na verdade, ela é uma grande consultoria de gestão. Né? Porque para você seguir, para você colocar o sistema ERP para funcionar, você tem que criar processo. Para você criar processo, você tem que fazer com que as pessoas sigam os processos. Sim. Então, de certa forma, a implementação de um ERP... Você organiza o processo. Você organiza a empresa como um todo, né? Você passa a ter uma empresa profissionalizada. Sim, sem dúvida. Então, voltando para exemplo prático, estamos numa indústria, empresa familiar, que o negócio sai, a operação é volumosa, é aquela coisa é o comerciante raiz, sim, que ele vai vendendo, ele sai fazendo negócio, e aí vira uma loja de tudo. Ele ainda se vê como aquele cara... Ele faz porque o pai é assim, aí o pai sempre fez assim, e o negócio vai fazendo, aí o filho entra, só que aí o filho entra e fala, não, mas não posso também já deixar o negócio correr desse jeito. E aí eles trazem primeiro o ERP, mas aí eles entram com a gente, que aí é o que eu falo, o que é o conceito de administração para mim, para a empresa familiar? É ter relação de confiança construída. Por quê? Você, num primeiro momento, tem que estar no meio e... entender o negócio do cara. Entender, estar lá com ele, mas você tem que deixar o tempo natural acontecer de maturação, porque por ser empresa familiar, tem empresa familiar que não tem interesse, fala, não tem interesse, eu não quero trabalhar dessa forma, não tem interesse de ter um conselho, mas tem algumas que começam a ver isso como importante. Falam, olha, é importante, realmente. Eu estou muito fechadinho aqui, eu quero que a minha empresa cresça, então eu quero ter uma opinião de fora. Sim. Eu vejo que até a implementação de serviços que vocês prestam tem esse tempo, né? Eu já ouvi de empresário assim, ó, as coisas vão acontecer, mas no meu tempo. Então, por exemplo, às vezes você fica anos numa empresa prestando a parte de consultoria ali de ERP, por exemplo, mas sempre falando, ó, tem um ganho aqui que você pode ter na parte tributária, tem uma forma aqui de organizar isso aqui, vamos fazer isso. E ele vai ouvindo aquilo uma vez, duas vezes, um ano, 2 anos e vai amadurecendo. Exato. E na medida que você vai tendo contato com ele vai te dando mais abertura. Então, voltando nesse caso do cliente de São Paulo, hoje a gente está lá, a gente tem lá contabilidade, a gente tem o ERP, que é a ferramenta que a gente usa, mas hoje o trabalho, em resumo, lá olha, eu sei vender, eu sei produzir, eu sei criar linha de produção nova, eu sei fazer comércio, mas eu preciso de uma empresa que está comigo aqui, nos bastidores, que bota esse negócio no trilho. Porque vender, eu vou fazer estoque, eu vou fazer produção, mas eu preciso de alguém que eu falo, e eu não preciso explicar no detalhezinho, eu só falo uma frase, você entende o livro todo, e fala, entendi, agora eu vou botar isso aqui no sistema, que traduz o que eu estou precisando para dentro do sistema. Então eu vejo empresas com essa característica, que é um mercado, que ele faz o negócio vem, e ele não pode ficar preso na operação, porque ele está avançando, e aí a hora que ele faz o negócio, que ele vai botar na esteira dele de operacionalização, ele faz o negócio porque está dando rentabilidade, mas ele joga o negócio de qualquer jeito. E aí quando ele tem uma empresa que nem a nossa, que é uma retaguarda, que dá a retaguarda para ele, olha, então faz aí o que tem que fazer, mas a hora que entrar aqui na nossa esteira operacional, seja na contabilidade, seja na tecnologia, a gente vai estandarizar isso aqui, a gente vai padronizar. Aí eu vejo que é um ganho e tem muito mercado, tem muito cliente com essa característica. E agora eu queria trazer um pouco mais para
para o momento no qual nós estamos vivendo e esse papel da consultoria de contabilidade, né, de tributária e tudo mais. Nós vamos passar por uma grande mudança tributária, né, que começa agora em 2026, ainda como É um teste, PEC inicial, um PEC né? inicial, Bem mas que 2027 em diante já começa. E eu vejo, cara, como quase tudo na nossa cultura, a gente deixa para a última hora. Né? Lógico que já tem muita empresa olhando para isso, muita empresa se organizando, muita empresa olhando, mas daqui a um mês, né, as coisas começam a rodar. E como que você está enxergando como a consultoria, como a Ability, principalmente nesse braço contábil que vocês têm, como que está esse momento em termos de mercado? Você vê que seus clientes estão preparados, não estão preparados? Existe muita demanda sobre isso? Ou como que está a percepção das empresas com essa grande mudança? A gente, no início desse ano, quando a gente começou a ter as primeiras informações de como que ia ser esse plano, o projeto, esse projeto da reforma tributária é um projeto faseado. E ele vai envolver 10 anos aí de trabalho. Então a gente está numa fase, a fase inicial onde a gente vai escriturar nos documentos fiscais alguns tributos que vai ser utilizada essa informação como informação de comparação de tributação. Então a gente está no embrionário. Né? Você continua pagando os tributos da mesma forma, mas já você criando informação do lado de cá. Exato, do IBS e do CBS. Então, o que eu vejo sobre isso? Vai ter impacto vai ter impacto em tecnologia, vai ter impacto no contábil e no fiscal, porque a gente vai passar por um período que na tecnologia, tudo passa por uma tecnologia. O nosso trabalho como empresa de solução, de consultoria, que tem um conhecimento especializado numa tecnologia, é reconfigurar, rearranjar o sistema para esse novo cenário. Então, o sistema vai passar por isso. Então, vamos dar exemplo prático. Então, a gente vai mudar, por exemplo, em tecnologia / contábil, custo contábil de mercadoria. Com a inclusão desse imposto, tem uma mudança na forma de custo contábil, no custo médio dos produtos, como ele vai ser formado. Precificação, informação legal que vai no XML da NFE, entrega de obrigações, entrega de SPED. Então, tudo isso que for aplicado de mudança vai ter impacto no débito e no crédito na contabilidade, que agora a gente vai ter que trabalhar lá no contábil, fórmula de contabilização nova, configuração de contabilização de compra e de venda. Então, vai ter impacto em contabilidade, contas de patrimônio, lançamentos contábeis, vai ter impacto no fiscal, seja na geração do XML, chega nas entregas, e vai ter impacto em operação, porque o impacto em operação eu vou ter mudança no meu custo, eu vou ter mudança na minha fórmula de preço. Então vai ser um período de mudança. Aprendizagem, depois mudança. Exato. E eu vejo que a mudança vai se intensificar de acordo com o plano, porque isso é uma mudança também que até o governo ele vai entender o comportamento de um ano para ver se esse plano fica em pé para os próximos. Pode ter mudança. Então a tendência é ele se intensificar nos próximos anos, ter mais mudanças com um impacto maior. O que a gente fez? É a questão do conhecimento. Então a gente montou uma divisão dentro da divisão fiscal, é o que a gente estava falando, onde a gente tem mais de 40 pessoas na equipe. Então, entre contabilidade e tecnologia. E na divisão de contabilidade, segrega e especializa. Então, tem a divisão, a esteira de processamento contábil, de obrigações fiscais. Aí dentro de obrigação fiscal você divide também. Então, você tem as obrigações fiscais municipais, estaduais e federais. Que também muda muito isso, né, na nova configuração tributária. Exato. Está tendo essa mudança. E a gente tem o trabalhista. Então, tem essas três. E dentro da divisão fiscal, dessa esteira nossa fiscal, a gente criou um núcleo de estudo. Então, tem uma coordenadora, existe uma pessoa que é a head, que coordena todo esse projeto, que aí se especializou, foi para o mercado, estudou sobre isso, e aí, em cima disso, a gente ofereceu para os clientes um serviço
de PEC de reforma tributária. Então, esse serviço de PEC de reforma tributária, o que a gente vai fazer para o cliente? Porque tem essa questão da rapidez na informação passada. Sim. A gente pega o nosso profissional que ficou lá um ano estudando sobre isso, que fez uma pós-graduação, ela compila e dá para a empresa uma informação objetiva e diretiva sobre o assunto. Compila e consegue trazer o resumo. Por quê? Uma empresa que está fazendo isso com mais de 200 clientes, e a gente está, que está vivendo isso todos os dias, vai ter muito conhecimento. Esse que é um benefício da consultoria. Que era outra coisa que eu ia te comentar. É a especialização e está vivendo disso, trabalhando disso de segunda a sexta. Isso que eu ia te comentar, porque na verdade, assim, essa questão das mudanças tributárias depende muito da sua operação, né? Depende. Então, uma coisa é uma operação industrial, como você citou de alguns clientes que vocês têm, outra coisa é uma operação, como eu conheço, que vocês dão consultoria também, que é uma operação de distribuição. Vocês devem ter operações de varejo, cada uma delas já tem todos os serviços. Tem uma característica muito diferente. E muito legal isso que você falou, porque muitas vezes as pessoas não entendem assim, por que eu terceirizo uma determinada área da empresa, não vai ficar mais caro isso? Especialização. Especialização. A terceirização no Brasil, muitas vezes, ela é vista como uma forma de economizar, né? A terceirização de mão de obra, de economizar, mas, na verdade, não é o objetivo da terceirização. O objetivo é você buscar alguém que tem um know-how que você não tem, que tem uma informação que você não tem, é o que você falou. O que você aprendeu no cliente A serve para o cliente B. Né? Essa semana eu estava conversando com o seu sócio e falei assim, você que roda aí por todas essas empresas, tem alguém que faz isso um pouco melhor do que a gente? Como é que eles fazem? Então, é uma forma de você trazer um conhecimento que está ali sendo praticado, né, por outras empresas. Exato. Eu vejo justamente esse ponto, Cachipa. A terceirização, no nosso caso, no nosso contexto, porque a gente está falando de um know-how de conhecimento muito específico, muito exclusivo, e o conhecimento é uma coisa que precisa de tempo. O exemplo que eu dou às vezes brinca é a questão de aprender língua, né? Então, aprender língua não tem segredo, não tem 4 meses, você não vai fazer nenhum curso, você pode procurar qualquer escola de inglês, que são 1.700 horas, existe esse número, são 1.700 horas para você ser bom numa língua. E o nosso conhecimento, para você ser bom de contabilidade e ser bom de tecnologia de RP, de banco de dados, não existe uma forma de absorver esse conhecimento para ser humano que seja espetando um pendrive, fazendo uma transferência. Depende de quê? De absorção de conhecimento por muitos anos. Tem um livro do Malcolm Gladwell, né, que chama de Tipping Point, e ele fala isso, né, que você pode ser excelente em tudo, qualquer coisa que você queira, desde que você dedique 10 mil horas a isso, né? Então, a regra das 10 mil horas. Tem essa regra, então. Legal, bom saber. Ele fala isso, que assim, qualquer... muito legal esse filme, Tipping Point. Qualquer grande profissional, seja um músico, seja um atleta, de qualquer área, ele pode olhar que ele se dedicou pelo menos 10 anos da vida dele trabalhando 8 horas por dia, no mínimo, naquilo. Mais até. Eu acho que vem a questão da disciplina da pessoa. E ele gostar do que faz. Que é um pouco do que a gente tem também de característica de pessoa. Isso é uma coisa interessante que você falou, cara, porque hoje tem essa discussão muito grande sobre a IA vai substituir, a IA vai substituir. A gente está trabalhando em vários projetos de IA, né, tanto de RPs quanto de empresas que estão pensando isso lá na empresa que eu dou consultoria. A gente está com 2 projetos de IA lá. Mas eu acho que tem um conhecimento por trás que não é que não vai ser substituído nunca, mas que nesse momento ele é fundamental. Né? A gente só consegue colocar para dentro de uma IA tudo que a gente tem de informação se eu tenho uma pessoa com 10 mil horas de formação como um dos seus sócios. Lá, né? Sem dúvida. Então, voltando a esse lado da empresa terceira, é justamente isso que a gente tem de diferencial. A gente consegue fazer esse trabalho repetido às vezes, em esteira, e com o fato da gente estar nesse mercado há 20 anos trabalhando muitas horas por dia em cima disso, a gente é altamente especializado. E a empresa, se for procurar um profissional desses, ela não acha, ela não encontra. E a empresa tem todo um passivo em cima dessa procura, que aí vai de estratégia de cada empresa. Que, olha, eu tenho não que é ter um negócio da empresa, né, cara? E como é que você mensura o conhecimento técnico? Como é que você pega uma pessoa, e vamos falar de tecnologia, como é que você olha se o SQL dele performa ou não?
se a query dele está fazendo uma consulta correta, adequada ou não. Se o left join dele um dia vai gerar problema ou não. Ou se você vai para a contabilidade, como é que você avalia que a conta, que o lançamento contábil está sendo feito da forma correta, que as posições contábeis ali... Não existe esse know-how dentro da Não empresa para existe, saber. exato. E a gente, especialista nisso, a gente sabe fazer, a gente aprende na nossa esteira, porque são muitos clientes em que a gente desempenha esse processo, a gente cria template, porque tem processo que você consegue, não é copia e cola, mas você consegue padronizar, e aí a gente garante alta qualidade. E para o cliente tentar fazer um trabalho de formar isso, então eu vou formar essa área, então tem que procurar esses profissionais, formar, contratar, manter, e precisa das 10 mil horas para virar uma pessoa boa. E manter uma pessoa esse tempo todo assim, é muito complexo. E é um risco para a empresa. E aí, voltando, qual que era a segunda questão que você levantou, que você falou agora? Você falou, se a gente estava falando dessa especialização, mas você falou uma outra questão agora. Não, é a questão assim, a terceirização ela, também, né, quando a gente estava falando disso, esse know-how que a empresa não tem, ele traz para a empresa uma possibilidade, eu vejo isso muito na empresa que a gente presta consultoria junto. Muitas vezes a dificuldade de implementar um processo está nas pessoas. Mas quando você tem o processo, a própria implementação do ERP leva a você ter que seguir os processos. Isso traz uma organização para a empresa. Né? Exato. Deixa, sem dúvida, deixa bem estruturado e bem organizado. Agora, vamos para um outro ponto aqui. A gente falou sobre a questão tributária, falou sobre esse momento que está passando de mudança. E eu sei que um dos braços, né, um dos campos nos quais a Ability trabalha é exatamente essa parte contábil, fiscal, mas para as empresas, né, para a empresa. Só que nesse meio sempre tem um outro aqui, que são as contabilidades, as empresas de contabilidade. Grande parte das empresas tem uma contabilidade terceirizada. Né? Isso é meio que padrão. É o que você falou, é difícil ter um contador dentro da empresa. Né? A empresa tem que ter um tamanho significativo para poder ter um... Ela passa a fazer isso quando ela adquire um determinado que é a mesma patamar. Coisa do tecnólogo, da tecnologia. Sim. Né? Até o Cachete, sem querer interromper, eu acho que até tem uma faixa de valor. Eu vejo que a empresa, na hora que ela passa a faturar acima de 400 milhões, é a média que a gente vê. Aí a contabilidade já não consegue acompanhar, aí o TI já tem muita demanda, aí ele já começa a ter uma outra estratégia. Sim, trabalha híbrido. De todo jeito a gente está apoiando. Sim, é que quando ele está nesse patamar, ele tem a equipe dele de tecnologia, e a gente atua como uma válvula de escape, como um instrumento, uma consultoria de retaguarda para ele. Sim. Para pegar atividades que ele tem, acelerar esse processo de entrega, implementar coisas novas, uma troca de ideia, troca de conhecimento. E quando é na contabilidade, a gente ajuda o cliente a acelerar o processo, compliance. Então, a questão ele já internalizou, mas ele quer fazer o fechamento contábil no prazo adequado, ele quer trazer o número que todo mundo procura, é fazer o fechamento contábil até o 5º dia útil. Então, ele quer trazer isso aí. Outra coisa na contabilidade também é fazer o fechamento de números, porque a contabilidade, em certo grau, ela vai apresentar um desvio. Mas a gente está falando de ordem de grandeza. Né? Então a gente tem que ter um número que não pode ser acima de 2%, mas existe. Você está mexendo com estoque, você está mexendo com muita movimentação, exato. Né? Então as empresas que estão mais estruturadas, eles querem esse número mais entre 1% e 2% de desvio. Em algumas contas em específico, porque outras não tem o porquê elas não fecharem. Então, aí quando essas empresas estão nesse porte, a preocupação já vai mais nesse sentido. Qualidade do número e período de fechamento. E aí vem mais compliance. E outra coisa também que acontece que vem em paralelo quando a gente está em empresas que já estão nesse nível de exigência, que a gente tem contas que tem esse nível, é que aí ela já tem outras obrigações. Ela é auditada. Aí ela tem auditoria. O nível de exigência é muito maior. O nível é alto. Aí às vezes ela já tem uma debênture emitida, que aí ela precisa também de algumas publicações, que acontece bastante nas empresas que a gente está também, desse patamar. Fundo de investimento entrou, então os fundos vão olhar as informações contábeis. E aí eles têm a equipe interna e eles têm a gente como empresa de retaguarda para apoiar essa equipe interna.
nessas situações que vão surgindo. Ó, chegou a auditoria aqui, a gente tem um cliente que foi auditado por KPMG, PwC e Ernst Young, porque ela estava num processo de compra, ela foi vendida, a empresa comprou, e a que comprou é listada. Então, teve que fazer a auditoria dele de saída e as auditorias da outra de entrada. Imagina o braço para isso. Não tinha. Aí ele sentou com a gente e falou, olha, eu preciso de vocês aqui para a gente ajudar a processar essas informações, fazer reporte, entregar. E aí a gente entra. Então muda o escopo. A menor vai colocar a gente, ó, coloca na esteira, faz a entrega aí das informações contábeis. Entrega para mim o fiscal, as operações e entrega as apurações e me entrega as informações básicas da contabilidade. Eu quero pelo menos um DRE bem formatado, um balanço bem formatado, uma posição patrimonial e o cross-check das informações de origem do RP, né? Posição de estoque. Deixa eu ver meu Cardex confrontar com a minha conta estoque na contabilidade. Deixa eu ver minha conta cliente e fechar com a conta cliente na contabilidade. Legal. Ele quer esse pacote básico. Legal. Mas voltando um ponto, Cachito, que você estava falando agora há pouco também. Você falou a respeito da IA. Era esse ponto que eu queria... então tá. Porque você falou da IA. Aí é. a gente voltou lá na assunto da terceirização. Mas a IA, é o que você falou. Isso é legal também. A IA, ela é uma ferramenta para ser seu braço. Mas a IA hoje não tem um papel de realmente fazer uma substituição. Eu vejo que às vezes até a dose inicialmente joga ela muito como se fosse a bala de prata, coisa que muda tudo. Não, ela vai ser uma tecnologia que ela vai melhorar muito. Como o RP é uma ferramenta. Como o RP é uma ferramenta. Uma baita de uma ferramenta que acelera muito. Acelera muito. Para quem já tem o conhecimento, eu acho que tudo é isso. Para quem sabe usar aquele produto, acelera uma muito. Coisa que a gente tem recebido o tempo todo, a gente falando, não, nós temos um IA que automatiza o seu atendimento, e eu falo, cara, não queremos isso, a gente não quer automatizar atendimento. O atendimento é humano, ele precisa dessa relação. Então, assim, eu concordo com você, ela não é uma bala de prata, é uma ferramenta muito boa. Que para quem tem um alicerce, uma bagagem de conhecimento, para olhar aquilo e abstrair o que aquela ferramenta vai usar, vira um canhão. Que é o que a gente fez também na nossa divisão de tecnologia e divisão contábil. Então, na divisão de tecnologia, vou dar o exemplo da tecnologia. A gente tem dentro da tecnologia uma divisão de produtos. Então, a gente tem uma série de soluções, de aplicativos que se conectam com o ERP para a gente executar tarefas. Então, a gente tem força de vendas. Onde que a gente tem o nosso cliente usando força de vendas? O cliente que tem vendedor externo. Então, vendedor externo consulta preço, tira pedido, verifica últimas vendas para ele, pelo cliente, dados dele, dados cadastrais. Então, temos força de vendas, tem um aplicativo para fazer conferência de recebimento de mercadoria e de expedição, porque a gente tem dentro de um processo de atacado, distribuidor e comércio, esse range abrangente. O atacado distribuidor, que é um atacadista, um distribuidor, muitas posições, ele vai para um WMS. Ele vai para um WMS. Mas o comércio, ele não está para um WMS. O comércio, ele tem a prateleira, ele tem estoque fundo, estoque gôndola. Ele precisa ter controle de estoque, mas ele não precisa de um WMS. Então, a gente tem um aplicativo que é dosado de acordo com a necessidade, que eu também vejo. Isso é uma coisa para a gente conversar, tá, Caixa, que é bem legal. Dosagem de produto para sua necessidade. Não existe melhor ERP ou melhor sistema. Existe um sistema que para aquele momento se enquadra. Perfeito. E eu vejo sempre assim, o pessoal, quando se fala de ERP, fala dos grandes, né, daqueles globais aí. Eu falo, cara, ele é fantástico, mas para a sua operação não tem nada a ver. Distribuição, por exemplo. Você pega os grandes, um SAP, vamos citar, não tem problema. Ele é ótimo para uma indústria, para uma empresa que tem operações no mundo inteiro, né? Mas para a distribuição ele não é adequado, ele não é o melhor. Não é que não é adequado, ele não é a melhor solução. Existem soluções melhores, né, para uma empresa de distribuição. Eu queria puxar agora para o ponto seguinte. Você falou, a gente estava falando de contábeis, de contabilidade, dessas mudanças todas, e a minha pergunta era essa, assim, vocês têm muito o cliente que é a empresa, a indústria, o varejo, a distribuição. As empresas de contabilidade, que de certa forma têm essa característica de conhecer todos os clientes de áreas diferentes, tem legislações diferentes para cada cliente, ela tem que lidar com isso.
esse é um cliente também da Ability? Vocês têm produtos para as empresas de contabilidade ou ele é um parceiro no trabalho que vocês prestam? O Caxias, o que acontece? A nossa empresa é um escritório de contabilidade. O que ela tem como diferencial? Conhecimento de uma tecnologia. Então, a gente dentro do RP Sankhya, a gente é altamente especializado, a gente conhece muito do produto porque foi nossa trajetória profissional. Então, vocês vieram... E fazer contabilidade dentro de um RP é diferente de você fazer uma contabilidade de escritório. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem duas ferramentas lá dentro da empresa. A gente pode fazer o fechamento dentro da solução do cliente. E como escritório, a gente tem o nosso sistema domínio, que é o melhor sistema de mercado para fazer contabilidade de escritórios de contabilidade, onde se o cliente não tem uma solução porque é um cliente menor, ou não está na fase de ter um RP, né? Porque o RP também, se você... Também é dosagem, né? É dosagem. RP também, uma empresa de pequeno porte, ela vai começar, existem 3 faixas. RPs de sistemas de pequeno porte, médio porte e grande. Então, de pequeno porte, a empresa começou agora, uma empresa pequena, simples, vai de conta azul, vai de BIM, excelente sistema, vai te dar o que precisa. Sistemas intermediários, ela já ganhou um pouco de músculo, tem uma certa estrutura, precisa ter um controle mais, uma curiosidade. Aí existem os sistemas intermediários, que eles não são grandes, eles não são complexos, mas eles vão fazer o fisiológico que a empresa precisa. Você vai ter controle de entrada de nota, pedido contra nota de compra, venda, faturamento financeiro, pagar, receber, relatório. Tem um lugar aqui que você consegue formatar relatório, você consegue conectar um Power BI. Para analisar dados. E aí cada range desses vem com um valor também. Então você tem um sistema que está numa faixa de valor X, pequeno porte, uma que está no Y, e tem os grandes de grande porte. E os RP, os sistemas de grande porte, que aí eles são RPs mesmo, eles vêm com uma plataforma onde você consegue criar muito de acordo com a necessidade do cliente, que é essa questão de uma medida servir para todos ou não. Uma empresa muito grande, ela tem um processo específico e aí você tem que ter um sistema que entre encaixado. Porque o cliente que tem essa característica, ele quer um sistema sob medida para a operação dele, ele quer que fique encaixadinho. E, em geral, essas empresas já têm sistemas anteriores, tem um sistema legado ali que você precisa ajustar aquilo. Sim, né? Sim. Então, aí existe o grande porte. Então, um ponto que fica é justamente isso. Olhar a empresa e ver em que momento que ela está. Porque cada um desses sistemas vai carregar com ele um custo de manutenção. Por isso que é bom uma empresa de tecnologia, de consultoria, de experiência, até para ajudar o dono da empresa, a empresa a fazer uma compra certa. Porque às vezes a pessoa não tem esse know-how, que é normal, porque a pessoa não vive nesse mercado, e às vezes compra pela marca. Não, eu vejo. E não compra pelo que realmente é a aplicação. Eu vejo muito que o empresário, ele fala assim, não, eu comprei o melhor sistema que tem. E aí ele está pagando caríssimo por um negócio que ele usa 10, 15, 20%. Ele está queimando. E ele está queimando dinheiro à toa porque não é que ele não está usando porque ele não sabe usar, é porque não faz sentido para o negócio dele. Exato. Né? Isso é muito comum na compra de tecnologia por ser algo difícil de comprar. Né? O empresário ele sabe comprar um equipamento, uma máquina, porque ele sabe como é que ela do negócio dele. Mas comprar a tecnologia, ele fala assim, mas será que eu quero comprar logo o melhor. E aí o cara, aquela brincadeira que a gente fala, o cara tem uma Ferrari e está usando um Fusca. Né? Exato. Ou comprou a Ferrari e colocou para rodar numa estrada que não é condizente com essa Ferrari. Não é o momento. Então o sistema tem que acompanhar o momento que a empresa está. Isso é importante, porque às vezes a gente não olha para isso. Né? Existe essa ilusão, tem que colocar um ERP na empresa. Isso que você falou é bem legal. Poxa, um comércio, um varejo, não precisa de um WMS. Não. Que é um sistema extremamente complexo para colocar para rodar. Não precisa disso, né? Precisa de uma solução simples. Mas a minha pergunta é assim, a gente em conversas anteriores, você falou, não, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente quer olhar muito também para a contabilidade. Então, existe um produto da Ability. Isso. Voltando ao assunto contabilidade, Cachito, o que acontece? A nossa empresa é um escritório. A gente não tem produto voltado para escritórios de contabilidade. O que a gente tem... De certa forma, você é um concorrente. Eu sou um concorrente que oferece como diferencial
ser um concorrente altamente especializado em fazer contabilidade dentro de ERPs, onde a gente tem o domínio de um ERP, que é o ERP Sank, e aí a gente, por estar nesse mercado há muitos anos, a gente faz um processamento com maestria dentro dele, com alta qualidade, mas tem outras características nossas também. Pelo fato da gente ter essa característica da tecnologia, da inovação, a gente tem essa contabilidade que é uma contabilidade ágil, uma contabilidade flexível. Então a gente tem hoje a gente tem cliente que usa SAP, hoje a gente tem... Apesar do seu know-how em Sank, a gente hoje se diversificou. Então a gente tem o domínio, então a gente, para os nossos clientes que não tem contabilidade dentro do ERP, a gente traz para fazer o fechamento dentro do domínio, que traz bons controles também. Tudo é a dose para a sua necessidade. O domínio vai ser uma excelente solução, porque dentro do domínio a gente consegue também fazer o cruzamento de informações com auditoria, posição financeira do seu sistema, que pode ser qualquer um que ele seja, contra a informação que está lá na contabilidade, apresentação de demonstrativos. Então, hoje a gente é um escritório de contabilidade com o diferencial de ser altamente especialista em fazer a contabilidade corporativa. Até porque, assim, eu conheci a Ability no outro braço, né? No Na braço tecnologia. Né? Eu sabia que vocês tinham esse outro braço, mas essa conversa me abriu bastante esse entendimento do que vocês fazem nesse momento. Cara, estamos indo para os 10 minutos finais aqui da nossa conversa, já tem uma hora, quase uma hora que nós estamos conversando. Rápido. E eu conheço a Ability desde quando ela nasceu, né? Porque vocês prestavam serviço, estavam meio que organizando a empresa, mas ainda trabalhando em outras empresas, né? Estavam lá na transição. Estava bem na transição. E hoje eu vejo uma empresa extremamente sólida, bem organizada, né? A empresa, como você disse, já com mais de 40 colaboradores, 200 clientes. E o que vocês veem para o futuro da empresa? Como que vocês pensam a empresa nos próximos anos? Quando a gente começou a nossa empresa, a gente já tinha uma noção também, uma clareza que, apesar da gente ter o braço de tecnologia, que é o nosso pãozinho da padaria, que a gente é muito conhecido e a gente tem uma carteira... É por onde vocês entram, né? É por onde a gente entra. E depois a contabilidade, porque eu também vejo, isso a gente já conversou outras vezes, a contabilidade ela precisa de mais um tempo para maturar. Uma relação, tem a questão... Confiança. O contador está há 10 anos, faz da pessoa física, então ela vai um tempinho. Então acaba que a gente vira amigo, né? O contador vira amigo. Mas é interessante também que acontece essa questão de geração. O pai está saindo da operação, ele precisa colocar para o filho já vem com outra perspectiva. Muito normal. E o filho já não tem essa coisa de tradição, de conta, não. Se não está alinhada comigo, eu vou fazer a troca e vou com alguém que está na minha linha. Eu vejo na prática, cara, que às vezes a empresa cresceu muito e o escritório de contabilidade não acompanhou. E ele não tem mais capacidade de atender. Exato. E tem um escritório de contabilidade também que chegou num determinado ponto e falou, não, daqui para frente eu não vou, eu já quero sair da operação. É uma empresa também. Às vezes não tem sucessão. Meu filho foi ser dentista, não tem ninguém para cuidar. Então o que eu quero fazer? Eu quero, na verdade, manter esse porte e vou administrar. Então tem esse mercado. Então quando a gente começou, a gente já viu o seguinte, falou, olha, a gente vai ter o braço de tecnologia, mas a gente não quer ser uma empresa de fazer consulta SQL. E aí eu vejo que, né, Caxito, o nosso trabalho no dia a dia, você percebe isso na prática. Sim. Porque a gente não é uma empresa de fazer SQL. O Caxito chega e fala assim, não, faz desse jeito, a gente sem nenhuma capacidade, massa crítica, vai lá, entrega e fala, é isso aqui, Caxito. Não. A gente é uma consultoria que muda tudo, que conhece de tecnologia. Então, e do business, e do negócio. Então a gente sabe conversar com a simplicidade, o nosso jeito aqui do interior de São Paulo, com todo mundo, entende o que a pessoa quer e fala, tá, entendi, peguei a essência, capturei a essência, agora eu vou traduzir isso aqui para um sistema, para um processo, que aí é a nossa função. Né? Então a gente nasceu como consultoria, que aplica a nossa consultoria na tecnologia e na contabilidade. Isso é um ponto que a gente já nasceu com essa característica. E em cima disso, o nosso trabalho para os próximos 5 anos é a gente
eu vejo que a estrutura foi criada. Hoje a gente tem a operação, né? A gente tem a esteira, eu vou falar do contábil, esteira do contábil, do fiscal, do trabalhista rodando, a gente tem a esteira da tecnologia rodando. Então hoje o trabalho nosso para os próximos 5 anos é dar volume, dar escala para essa esteira que foi criada. Né? Então eu vejo que o plano para os próximos 5 anos é esse. E aí esse plano hoje, a gente está em Ribeirão Preto, a gente tem uma consolidação aqui em Ribeirão. Vocês hoje têm escritório físico aqui ou vocês usam esse modelo? A gente não tem escritório físico. Legal. Não, isso é um negócio a gente fantástico. começou na pandemia. Sim. E é uma coisa também que a gente vem pensando. Ontem a gente falou sobre isso, mas a gente pensa no escritório físico muito mais hoje como uma questão de identidade e marca do que uma coisa funcional. Porque como funcional, como a gente... Primeiro que assim, o nosso segmento funciona bem no remoto. No remoto. Você está no cliente, você vai visitar o cliente. Porque para o nosso cliente, presencial, quando o cliente fala presencial, é estar nele. Né? Se for remoto, olha, eu estou remoto trabalhando remoto. Ou eu estou remoto trabalhando na minha sede, para ele é remoto de todo jeito. Presencial então, para ele é você e na empresa dele. Exato. Então esse é um ponto. O outro ponto é que a gente é muito consolidado em Ribeirão, mas a nossa operação está distribuída. Então hoje a gente tem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas. Então esse mercado, a gente já é remoto para o Brasil todo. O nosso mercado é do mercado modelo remoto. Então eu vejo que hoje a questão do escritório físico vai ser muito mais, que a gente está planejando isso para os próximos períodos aí. É uma coisa que a gente já está em processo de elaboração, mas muito mais, hoje o assunto não, precisamos para na hora que a gente for tomar café. Para na hora que a gente for trazer a pessoa para fechar, por exemplo, um contrato de contabilidade, falar, temos aqui o escritório, tá aqui o escritório. Aqui. Se o escritório era o que faltava, toma aqui o escritório. Se aparecer algum cliente hoje pra gente falar, não, mas eu preciso do escritório. Tudo bem, a gente acerta. Vou arrumar um escritório aqui. Eu vejo isso, cara, na prática, como está acontecendo com o podcast. Eu comecei o podcast e a gente conversou bastante antes de eu começar, eu estava aqui organizando as coisas. Era uma forma... Eu tinha 2 objetivos, né, no início do podcast. Primeiro, falar muito sobre educação com meu filho, sobre carreira, sobre caminhos, e depois fazer network também. Né? Eram meus 2 objetivos. Então eu fiz dentro da minha casa. O podcast está aqui dentro de casa, eu recebo as pessoas dentro da minha casa. Mas depois de um ano, né, do podcast, ele vai completar um ano agora em janeiro, com 110 entrevistas que ele vai chegar no primeiro ano, eu vi que ele precisava de uma outra coisa, né, de um outro espaço. Até por causa disso, uma coisa é eu te receber aqui dentro da minha casa, outra coisa é eu te receber num escritório, num lugar, porque eu também, isso é interessante, né, essa coisa da presencialidade. Todas as vezes que eu convido alguém pergunta assim, nós vamos fazer call, né? Existe muito, e eu falo, não, o meu modelo é presencial. Porque eu gosto do olhar no olho, né, de conversar e outra coisa. Então, é um modelo. Podemos fazer isso de outra forma, sim. Mas eu vejo que, para a marca, esse espaço físico ele é importante. E as empresas têm percebido isso. Tem muitas empresas voltando do modelo home office, voltando para o modelo presencial. Tem ônus e bônus nisso aí, mas existe uma coisa importante que é essa coisa da marca, da relação das pessoas, né, do tomar o café, que eu acho que o que a gente faz, a gente tem algumas, eu vejo que é justamente essa questão que é uma receita que para alguns segmentos vai se aplicar, para outras não, depende muito das circunstâncias do modelo de negócio. O que a gente faz, né? Primeiro que essa questão também da visita ao cliente, vamos falar da visita ao cliente, você falou do presencial, para a gente também, a gente vê como uma coisa super válida. Então a gente roda os clientes, né? Você tem contato com a gente atuando presencial nos clientes. A gente vai para as nossas contas. Então, há 2 semanas atrás, fui lá para Guarulhos. Para o cliente é importante isso. Você vai lá. É que não vai ser só rotina.
Mas você tem que ficar rodando. E outra coisa também, né, o Caxico, você conhece a gente. A gente é do campo. Uhum. A gente é da consultoria. A gente foi nascido e criado No campo. no campo. Então, a gente é assim. É o que a gente gosta, é o que a gente tem vocação. A gente gosta mesmo de pegar o carro, Ir ir lá, lá. Então, a gente roda. Né? Então a gente roda para ficar lá 2 dias, para entender, para aprofundar, para pegar os cenários. A hora que vê que um assunto esquentou, esse assunto esquentou, esse assunto deixa eu ir vai ser lá. importante, tem mais gente envolvida, vamos lá conversar. E aí o trabalho flui e isso também faz gerar o elo de confiança. Então a gente fica rodando. E eu vejo que até nos últimos 6 meses tem tido uma intensificação dessa rodagem. Eu vejo que as pessoas têm sentido falta um pouco disso também, né? Sempre. Dessa relação. E é o que você falou, é a construção da relação de confiança. Bom, estou que já estamos há 1 hora falando, Gustavo, e aí eu vou pedir que você encerre, né? Fala o que você gostaria de deixar de recado, depois eu encerro aqui. Mas eu acho que a gente tem, antes de encerrar, já vou falar, né? Nós temos muita coisa para produzir ainda de conteúdo sobre tudo Com isso. certeza. Assim que a gente tiver a nova estrutura do podcast, com certeza eu vou te chamar de novo, chamar o jovem, chamar seu sócio, para a gente poder bater papo, todo mundo junto, construir conteúdo, porque eu acho que tem muita coisa para falar sobre esse tema. Não é em 1 hora que a gente vai falar disso. Não, com certeza. Não, Caxito, realmente agradecer. Eu achei que o espaço foi legal. A dinâmica da nossa conversa aqui foi uma dinâmica muito boa. Espero que eu tenha falado com clareza aí dos produtos que a gente tem para oferecer e passar que a gente está aberto e agora no próximo ano a gente vai fazer um trabalho com muita energia em Ribeirão Preto, focado em tecnologia e muito em contabilidade, porque a gente vê que o mercado contábil em Ribeirão Preto tem uma necessidade e tem uma demanda reprimida aí de profissionais para atuarem com a contabilidade dentro das empresas e que a gente vai intensificar esse trabalho. Legal. Bom, a conversa com o Gustavo, né, era uma conversa que eu esperava há bastante tempo. O Gustavo veio aqui em casa uma vez, antes de eu inaugurar o podcast, falou: você vai ser um dos meus primeiros episódios. Mas realmente foi um ano intenso, acho que tanto para mim quanto para ele, para a Ability, e a gente não conseguiu bater agendas durante todo esse período. Mas eu acho que o importante é que a gente abre, né? Nós estamos aqui no finalzinho do ano de 2025, né? Preparando para o ano de 2026, mas a gente entra para 2026 com alguns planos juntos aí. A gente vai voltar a discutir temas como esse, que eu acho bastante importante, essas mudanças tributárias, a questão da organização das empresas, o uso da informação na empresa, né? Isso são temas que a gente pode fazer séries, né? O episódio do Gustavo vai estar completo no nosso canal do YouTube, também completo no nosso canal do Spotify, nas próximas semanas. E os cortes, né? Eu vou tirar vários cortes aqui, estarão aí nas redes sociais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir. Nós vamos passar agora por uma intensificação aqui do que é o podcast. Nós vamos fazer uma grande mudança, em breve novos estúdios, mais uns 10 episódios aí a gente vai ter novos estúdios. E o objetivo do podcast Somos Mais Que Um é esse, é conhecer gente nova, trazer pessoas diferentes. Toda vez que a gente conversa com alguém, a gente se torna mais do que um. Então, até o nosso próximo